em nome de Jesus. O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 12, nós vamos ler até o 21, em nome de Jesus. Está escrito para nós assim: alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: Cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de arrogância, de ganância, Fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi à minha alma: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, meu Deus, ao qual o Senhor jogou luz ao meu coração. Portanto, Senhor, fala de forma clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Você diz amém. Queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez e Deus, Ele quer que nós realmente extraímos dele aquilo que nós precisamos viver nesses últimos dias. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós precisamos urgentemente buscar se existe um caminho mau, se existe um pensamento mau, se existe uma ação mal, ao qual possa nos tirar de viver o padrão que Deus tem para a nossa vida. Por isso, nessa noite, nós estamos aqui para sermos ministrados pela palavra dEle. Somente a palavra dEle limpa. Somente a palavra dEle limpa, lava. Somente a palavra dEle purifica. Somente a palavra dEle transforma. Somente a palavra dEle liberta, irmão. Por isso você está aqui e certamente Deus vai nos limpar mais e mais. Porque somente os puros verão a Deus. Por isso você vai ser mais e mais liberto. Porque a palavra liberta. E tudo que você tem que fazer é estar sensível ao que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração. Amém ou não amém? Glória a Deus. Pode se assentar, nosso irmão Antônio, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos, nesses últimos dias, viver a vontade de Deus. Ouça, estamos passando neste mundo para deixarmos uma marca que revele a grandeza, a soberania, o poder e a autoridade do Deus que nos criou. Amém ou não amém? Estamos de passagem neste mundo e nós precisamos viver neste mundo com um pensamento voltado para isso. Eu fui criado por um Deus que me deu a oportunidade de viver nesse tempo aquilo que possa revelar a sua grandeza, a sua soberania, a sua autoridade e o seu poder. Então, a preocupação do homem que vive neste mundo deve ser: será que eu estou de alguma forma transmitindo isso para aqueles que olham para mim? Eu estou refletindo aquilo que Deus quer que eu reflita para a glória do seu nome?
Se eu não estou vivendo isso, certamente a minha vida está reprovada diante de Deus. Então, irmãos, qual deve ser a nossa preocupação quando nós vivemos neste mundo? Eu devo revelar a grandeza de Deus. E nós olhamos na Bíblia pessoas que fizeram isso bem feito, pessoas que fizeram de tal forma que foram chamados um anjo de Deus. Você está em nosso meio como um anjo de Deus. Então alguém que revelou o quê? Revelou grandeza, que revelou soberania, que revelou autoridade e que revelou o poder de Deus. Então, irmão, a nossa vida aqui na terra não é para vivermos distraídos, mas uma vida de busca, de clamor, de intercessão, uma busca voltada para refletir alguém, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então, em Jesus Cristo, quando ele manifestava algo, ele estava manifestando a grandeza de Deus. E nós olhamos aqui claramente que Abraão, ele tinha essas características. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 14, 21, é nos contado, no capítulo 14, que houve ali uma guerra, e Abraão, ele entra nessa guerra para salvar o seu sobrinho Ló. E é nos contado que essa guerra travada, eles obtêm vitória ali, Abraão juntamente com o rei de Sodoma. E é nos contado dessa forma que o rei de Sodoma se aproxima de Abraão. Está escrito dessa forma: então o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Essas pessoas tinham sido levadas cativo, presa, e o rei queria novamente os seus súditos. Mas é nos contado dessa forma: mas Abraão respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: foi eu que enriqueci a Abraão. Então nós estamos vendo aqui, irmão, grandeza. Abraão poderia olhar ali um momento oportuno e querer tomar para si aquilo que não lhe pertencia, pelo fato de ter lutado com o rei de Sodoma e possuir os bens, possuir aquilo que não era dele, que foi novamente adquirido, retornado para o rei. Então Abraão olha para aquilo ali e fala: não, eu não quero isso, porque não me pertence. Eu só quero aquilo que me pertence, que é o meu sobrinho Ló. E eu quero que você venha para aqueles que lutaram a guerra comigo, permita que eles tenham algo para comer, um alimento, algo para eles ali desfrutar. Então, quando nós, irmãos, entendemos que Deus nos chamou não para sermos pessoas que fiquem à procura de atalhos para prosperar por meios de formas ilegais, ou por meio de injustiça, ou por meio de maldade, ou por meio de alguma fraude, ou de alguma coisa que possa tirar de nós a revelação do nosso Deus, nós estamos negligenciando o propósito ao qual nós fomos chamados. Quantos estão aqui entendendo? Abraão entendeu que ele foi escolhido pelo Deus que é o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Agora apareceu ali um momento oportuno de Abraão enriquecer, porém de uma forma injusta. Isso não levava as pessoas a olhar para Abraão e refletir o Deus ao qual ele confessava. Por isso Abraão abriu mão daquilo que o rei estava ali oferecendo, para viver confiante num Deus todo-poderoso, um Deus que tem autoridade, um Deus que tem poder, um Deus que é soberano, que é grande. Então nós precisamos nesses últimos dias olhar para a nossa vida e começar a buscar viver isso para nós. Senhor, me ensina a viver a grandeza, me ensina a viver a soberania, me ensina a viver, Senhor, a autoridade, me ensina a viver o padrão que revela que Tu és para mim. Abraão conseguiu isso no seu tempo, irmão, e que nós possamos nesse tempo não negligenciar que nós estamos aqui de passagem. Nós fomos escolhidos para manifestar
a grandeza do nosso Deus. Ele próprio diz na sua palavra: vós sois minhas testemunhas, vós sois aqueles que revelam que eu sou o que sou. Eu sou um Deus grande. Vocês devem valorizar a minha grandeza. Por isso nós devemos, irmão, olhar para o pecado e não amar o pecado, porque o pecado nos diminui. O pecado nos faz viver uma vida reprovada. O pecado faz com que nós viemos viver uma vida que diminui o Deus ao qual nos chamou para vivermos nesses últimos dias. Por isso que quando Adão e Eva quis submeter o padrão do diabo, ele não estava mais apto para estar na presença de Deus. Por isso todos aqueles que não querem viver o padrão de Deus não está apto para representá-lo. E nós sabemos que pessoas que vivem uma vida de infidelidade não têm qualquer autoridade para falar de Deus. Por isso Deus, Ele não quer que haja no nosso meio infidelidade. Pessoas que dizem ter uma aliança com a sua esposa, mas comete adultério. Essa pessoa, ela perdeu a autoridade, ela perdeu o poder de viver para falar do Deus ao qual outrora ele expressava com tanta veemência, porque Deus é fiel. Deus é fiel, e quando nós fomos escolhidos por Ele para passarmos nesse mundo, é para revelar a fidelidade dEle para com os nossos amigos, para com nossa liderança, para com a nossa esposa, para com o nosso trabalho, para com o nosso corpo, para com a nossa vida. Nós devemos ser fiel para com Deus. Da mesma forma, nós devemos ser fiel para com a nossa esposa. Da mesma forma, nós devemos ser fiel com o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se nós contaminamos o nosso corpo com bebidas, com prostituição, com drogas, colocando no nosso corpo figuras, expressando no nosso corpo marcas para querermos receber glória, para que possamos receber aceitação, Deus não tem prazer, porque o nosso corpo não nos pertence. O nosso corpo foi consagrado para ser templo do Espírito Santo, e pessoas negligenciam isso. Portanto, não tem como representar a Deus, não tem como viver uma grandeza, porque se submeteu a uma vaidade, se submeteu a uma tentação, se submeteu a um capricho, para que pudesse ser aceito. Então ele deixou de ser fiel para com aquilo ao qual pertence a Deus, logo não pode ser representante de Deus. Quantos estão entendendo? Portanto, irmão, precisamos entender isso, que nós estamos de passagem nessa terra. Nós estamos passando por essa terra, e o Deus que nos escolheu quer que nós vivemos a grandeza, a nobreza, que possamos viver o caráter, a valorização. E nós vamos ver algo que é nos contado sobre a vida de Davi, que muito me chamou a atenção, em 1 Crônicas 21, 21. 1 Crônicas 21, 21 é nos contado que quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu a Davi, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. E Davi disse a Ornã: dê-me este lugar de eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Vende-me este lugar pelo devido valor. Então Ornã disse a Davi: que o meu rei, meu senhor, tome para si e faça dele o bem que quiser. Eis que dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para a lenha, e o trigo para a oferta de cereais. Dou tudo. Porém Davi o rei disse a Ornã: não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7,2 kg de ouro. Então, nós estamos falando aqui que nós estamos de passagem e fomos escolhidos por esse Deus que nos escolheu para revelar sua
grandeza. Então nós estamos vendo aqui que Davi, por ser rei, ele vai até esse homem chamado Ornã, querendo um lugar para fazer o sacrifício. E ali é nos contado que esse homem, que era o dono, ao ver Davi, e ao ouvir Davi dizer que queria aquele lugar para fazer um sacrifício para o seu Deus, aquele homem se dispõe a dar tudo aquilo que Davi queria. Ele queria dar os bois, ele queria dar as lenhas. Mas o que me chamou interessante, o que me chamou, irmão, aqui, que me chamou a atenção e que foi interessante, foi que este homem, ele falou para Davi dessa forma, que ele daria os bois para Davi. E ele vai dizer: o debulhador de cereais para a lenha. Então, era algo que tinha utilidade para ele. O debulhador de cereais. Então, os bois tinham utilidade para ele. O debulhador também tinha importância para ele. E ele queria oferecer para Davi. E Davi, pegando aquilo, ia oferecer ao seu Deus. Davi falou: não, eu não darei ao meu Deus algo que não gere para mim um sacrifício. Então, irmão, veja, Deus nessa noite quer que você e eu nos despertamos sobre a grandeza dele. A forma como você mostra para as pessoas a grandeza dele. Eu queria que essa palavra entrasse na tua alma, como está entrando na nossa, na minha. Você que vai estar nos assistindo. Irmãos, Davi poderia passar desapercebido e aceitar aquilo e sacrificar para o Deus ao qual ele diz ser grande. O Deus que criou os céus e a terra. O Deus que dá vitória. O Deus que traz conquista, o Deus que peleja por ele, o Deus que é seu refúgio, o Deus que é sua fortaleza, o Deus que é a sua previsão, o Deus que é o seu escudo. Agora nós olhamos Davi diante de um cenário de sacrificar a seu Deus, e ele não querer ter uma vida de renúncia, não ter nada para dizer: eu que vou fazer, eu que vou sacrificar, eu que vou comprar e pagar do meu dinheiro, eu que vou mostrar para você, Ornã, que o meu Deus é digno, não do que você está oferecendo, mas eu estou oferecendo porque eu vou comprar com aquilo que me custou o meu suor. Então aquele homem chamado Ornã ficou com certeza encantado em saber que Davi tinha um olhar para Deus, com um olhar de grandeza. Então, irmãos, é tempo de nós mostrarmos para as pessoas, quando as pessoas querem dar na casa do Senhor algo rasgado, velho, nós não vamos aceitar mais. Quando a pessoa querer dar algo que quebrou na casa dele, leva para a igreja, nós não vamos aceitar mais. Quando pessoas querem dar algo que está lá, que não presta para eles e não tem utilidade, está quebrado, só falta botar uma pecinha, nós não vamos querer mais. Por quê? Porque nós estamos aprendendo que nós estamos aqui de passagem. Quando nós formos fazer algo para o nosso Deus, vai ser feito na excelência. Quando nós formos colocar em prática algo daquilo que Deus pôs no nosso coração, nós vamos fazer por excelência. Porque o nosso Deus é digno de excelência. E quando nós fazemos na excelência, nós mostramos a grandeza do nosso Deus. Por isso nós estamos aqui hoje sendo ministrados a respeito disso, que nós fomos chamados para revelar a grandeza do nosso Deus, a soberania do nosso Deus, a autoridade do nosso Deus, o poder do nosso Deus. E quando algo acontece na nossa vida, nós não devemos ficar desesperados para que o ímpio olhe para nós e fale: olha, eles estão inseguros, eles estão com medo, eles estão duvidosos, eles estão murmurando, eles estão reclamando. Não! Nós vamos mostrar a soberania do nosso Deus. Nós vamos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama ao Senhor. O Senhor tem a minha vida na palma das suas mãos. Eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Ele diz na sua palavra, e se Ele diz na sua palavra, eu confio. Ele diz que estará comigo todos os dias, e Ele estará comigo. Eu não estarei só.
A Bíblia nos diz que quando o apóstolo Paulo foi estar ali diante do juiz para ser julgado, ninguém esteve com ele na sua defesa, mas ele mostrou para todos, escrevendo: mas eu não estive só, porque o Senhor esteve comigo e me livrou e me livrará. É isso que é andar uma vida na terra que revele a soberania do seu Deus. Não foi o diabo que me levou, não foi o diabo que não sei o que lá, foi o meu Deus que está me colocando nessa situação para que eu possa aprender algo. É isso que nós devemos nesses últimos dias. Nada acontece na minha vida senão pela autoridade e o querer de Deus. E nós, irmãos, precisamos guardar isso no nosso coração. Existe uma geração que não consegue entender isso e acaba mostrando para o mundo a pequenez do seu Deus. O seu Deus que não pode fazer, o seu Deus que não pode livrar, que tem que pegar o óleo e ungir todo o carro para que o diabo não possa tocar. Todo um ritual que nós aprendemos que outrora foi a sombra das coisas, nós queremos trazer em evidência agora para manifestar. Nós não precisamos andar com a arca para dizer que a presença de Deus está conosco, porque Ele já veio. O nosso Cristo Emmanuel, e habitou em nosso meio, e agora Ele disse que estaria conosco. Quando? Quando houver 2 ou 3, não quando houver uma arca no meio, não quando houver uma imagem, não quando algo criado pelo homem estiver ali, não. A nossa confiança está na palavra dEle. Então nós estamos aqui, irmão, para revelar essa grandeza. E quando nós chegamos aqui, nós olhamos em Lucas capítulo 12, versículo 13, algo que traz para nós essa compreensão. Então existia uma multidão que estava ali, uma multidão, está dizendo para nós, e no meio dessa multidão, é nos contado que alguém vai gritar. E como é que vai gritar? Mestre! Em outras palavras, meu professor que tem me ensinado a andar na terra, mestre que tem me orientado como viver o padrão que agrada a Deus, mestre, dizei-me ao meu irmão que divida a herança comigo. Veja, este homem no meio da multidão vai dizer para Jesus que Jesus devia se preocupar em resolver o problema de herança deles. Mas Jesus não veio para isso, irmão. Jesus veio para colocar em nós a característica dele, a grandeza dele, a soberania. Jesus não veio para ficarmos nós vindo até a presença dele para dizer: Senhor, me honra, que não sei quem está me desonrando, Senhor, me prospera, Senhor, faz. Não, Senhor, me transforma a imagem de Jesus Cristo. Deus, me dá vida, me dá sabedoria, me dá entendimento, para que eu possa viver o padrão que te glorifica. Agora, este homem no meio da multidão queria mostrar para a multidão que Jesus estava ali para resolver problemas materiais, que Jesus estava no meio da multidão para resolver problemas que viesse trazer para ele ali uma alegria momentânea, e não uma convicção de viver o padrão de Deus. Este homem, ele estava passando na terra e deixando um mau testemunho a respeito de Jesus, ou daquilo que ele tem aprendido de Jesus. Porque quando nós, irmãos, no meio da multidão, gritamos para Jesus fazer algo que satisfaça somente o nosso prazer, nós estamos negligenciando o padrão que Deus nos chamou. E Paulo claramente sabia disso. Por isso que ele queria que os irmãos entendessem: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Viva se preocupando com as coisas eternas, fique olhando para as coisas celestiais, não olhe para as coisas da terra que é passageira. Se você ficar se preocupando com essas coisas daqui somente, vocês são os mais miseráveis. E agora é nos contado que Jesus responde para ele: homem, quem me designou juiz e árbitro entre vocês? Então lhe disse: cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Então uma pessoa que vive uma vida de ganância,
É alguém que não vive uma vida de grandeza. Por quê? Nós olhamos claramente aqui que ele vai dizer qual é a vida de grandeza. E não de arrogância, de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então a vida de um homem, para ser grande aos olhos de Deus, para revelar Deus, não precisa ter muitos bens, não precisa estar achando que tem muita riqueza dessa terra, revela a grandeza de Deus, mas sim ser humilde. Jesus falou, quando aqueles discípulos perguntaram para eles: mestre, quem é maior no reino de Deus? Quem é grande? E pegando uma criança, colocou no meio e disse: se vocês não se converter e ser como essa criança, vocês não serão grandes no meu reino. Então é quando nós entendemos que a grandeza é ser um coração puro, é ser um coração ímpio, um coração limpo, ser um coração disposto a perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. É quando nós temos um coração em obedecer os mandamentos de Jesus, como ele diz na sua palavra. Aqueles que obedecem os meus mandamentos, estes que são grandes. É quando nós temos o desejo de servir, porque maior não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Quanto mais servimos, nós estamos sendo grandes, nós estamos revelando a grandeza do nosso Deus que trabalha. Por isso, irmão, esse homem não estava glorificando a Deus. Por isso, Jesus trouxe luz ao coração daquele homem. Você está me chamando de mestre, você quer mais terra, quer mais fazenda, quer mais gado. E a vida de um homem não consiste somente nisso, em vir à minha presença, buscando somente querer bens materiais, mas viver o padrão que me agrada de grandeza para revelar ao mundo. E é nos contado que, para nós, dessa forma, que Jesus conta uma parábola. E essa parábola é justamente para jogar luz na vida daquele homem que chamou Jesus de mestre e queria dividir ali a herança com seu irmão. Com certeza ele já tinha uma parte dele, mas o pai morreu, ele queria outra parte que também poderia ser dele, para ampliar o seu celeiro. Amém ou não amém? Então ele queria mais para ter alegria no coração, para dizer para sua alma: come e bebe minha alma, porque agora você tem. Então não dá, irmão, para nós querermos buscar Jesus somente pelas coisas desse mundo, para acreditar, se nós conquistarmos uma conta gorda, se nós termos muito gado, muita fazenda, sermos famosos, ter muito dinheiro, nós vamos ter paz, nós vamos ter alegria, nós vamos ter certeza de vida longa na terra. Jesus traz esse ensinamento para aqueles que lá estavam, para a multidão e para aquele também discípulo que chamou ele de mestre. Olha, havia um homem que ele vai dizer dessa forma, no versículo 16: a terra de um homem rico já era rico, produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Prosperou, tinha em abundância. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se, ou viva uma vida de prazer e de alegria. O que é que eu disse aqui no início, para que você que entrou aqui e para você que está assistindo entenda? Ouça, estamos neste mundo de passagem. Para deixarmos uma marca, uma revelação, um entendimento ao coração do homem, da grandeza, da soberania, do poder, da autoridade do nosso Deus. Não estamos aqui de passagem para querer acumular riqueza e dizer para nós mesmos: agora minha alma pode descansar, come, bebe, desfruta. Porque existem muitas pessoas, irmão,
que deixa de estar na igreja porque não quer dar o dízimo, não quer devolver o dízimo, porque acredita que aquele valor vai ajudar ele a prosperar mais, e não revela a grandeza do seu Deus, em trazer ao seu Deus como demonstração de que seu Deus foi que concedeu aquilo. Encontramos pessoas, irmãos, que têm dificuldade de ofertar, para dizer: Senhor, muito obrigado, isso não vai me fazer falta. Encontramos irmãos que não têm coragem, irmão, de olhar para as coisas de Deus e dizer: Senhor, estou aqui de passagem e eu quero deixar um legado que é importante, que o teu nome seja glorificado em toda a terra, e eu quero ser um colaborador. Foi nos contado aqui sobre Saul. Será que não foi isso que Deus achou em Saul, de tudo que é revelado de Saul antes de ele ser rei? Que ele tinha um coração generoso, que ele pensou: eu vou até aquele vidente, e ali eu não tenho nada para dar para aquele vidente, para ele continuar a viver o ministério dele, eu não tenho nada. Será que não foi isso que Deus viu nele? Uma generosidade por olhar para as coisas de Deus e dizer assim: olha, eu queria honrar aquele ministério daquele homem, e ali ele se tornou rei. Então a nossa vida de passagem aqui na terra, irmão, é para pensar também muito mais nas coisas de Deus, e não somente no nosso celeiro, não somente na nossa conta bancária, não somente nos nossos planos, mas sim o quanto nós estamos revelando a grandeza do nosso Deus. E este homem aqui, nenhum momento pensou em Deus, pensou simplesmente nele mesmo. E nós encontramos aqui a resposta de Deus para este homem. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Então ele disse para a sua alma que agora você pode ficar tranquila, porque você tem para muitos dias. Bem verdade que você tem para muitos dias. Mas quem é que vai desfrutar isso tudo? Porque você não vai. Porque a sua vida na terra, ela se torna longânima quando você ama a Deus em primeiro lugar, quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando o seu coração está voltado em engrandecer a Deus em primeiro lugar, em enaltecer a Deus em primeiro lugar, em levar pessoas a olhar para a tua vida como referencial de que Deus é digno de tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Honra o Senhor com a primeira parte. Então quando nós olhamos ali, nós olhamos uma rebeldia, um desejo de querer viver para si. E este homem é nos contado que hoje mesmo pedirei a tua alma. Irmãos, ele finaliza no 21. Para nós que hoje estamos aqui entendendo que a nossa vida é uma vida que é de passagem nessa terra, e precisamos deixar a revelação de Deus para aqueles que olham para nós, que nós temos uma grandeza em viver não somente pelas coisas perecíveis, não acumular somente tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, mas que o nosso coração está em mostrar a grandeza de Deus, sabendo que Ele sustenta a nossa vida, que Ele cuida de nós, que Ele tem autoridade para nos proteger. E aqui o Senhor Jesus Cristo finaliza no 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Assim o que, irmão? Assim é aquele que vem na presença de Deus somente para exigir coisas desse mundo. Assim é para aqueles que só vêm à procura do Senhor para satisfazer o seu coração. Assim acontecerá para aqueles que só querem acumular riqueza, que só quer ter bens, que só quer ampliar seu celeiro, só quer viver a prosperidade desse mundo, e não é rico para com Deus. Não vai ter uma vida longa. Tudo que vai produzir, outro vai desfrutar. E a Bíblia diz que trabalho Deus dá para aqueles que desagradam a Ele, para que eles acumulem, junte, para depois Deus dar para quem agrada a Ele. Portanto, irmãos, que possamos sair daqui olhando que Cristo morreu na cruz e mostrou a grandeza. O Filho do Homem não tinha onde inclinar a cabeça. Nós olhamos para a vida de Pedro e João, que disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Nós olhamos para a vida de Paulo, que foi restrito de ter muita coisa e viveu a sua vida pagando o aluguel na casa onde ele ficava. E agora nós estamos aqui entendendo que nós estamos de passagem, o nosso coração deve clamar, não para que Deus nos dê um carro do ano,
não para que Deus nos dê uma casa, mais e mais casa, mais e mais carro, mas que possamos voltar o nosso coração para que Deus venha nos dar assim, aquilo que nos proporciona vivermos de maneira tal, que mostramos a sua grandeza, a sua soberania, o seu poder e a sua autoridade. E isso só acontece na vida daqueles que não deixam a mesa de comunhão, para viver uma vida de prostituição com as meretrizes do mundo e com as coisas do mundo. Porque os verdadeiros filhos não deixam a presença de Deus para amar a glória do homem. Você está aqui, irmão, porque você entendeu que Cristo sofreu por você, que o desejo do teu coração é revelar mais Cristo, porque Cristo diz na sua palavra: aquele que se alimenta de mim, por mim viverá para revelar a minha grandeza, a minha autoridade, o meu poder e a minha soberania. Por isso, nesse momento, você vai se colocar de pé.